E aí, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! No vídeo de hoje, vamos para a parte 2 de sugestão de filmes e séries? Pois é. Vamos continuar então e vamos pegar mais sugestões de vídeos aqui. E como eu já disse para vocês, comentem bastante aí embaixo para eu saber se vocês gostam mais de filme de drama, de série, tá? Qual é o estilo de filme que vocês gostam mais, que eu vou sugerindo para vocês aqui no canal. E eu posso garantir para vocês que os filmes que eu tô colocando aí, apesar de filme ser de gosto, são filmes excelentes, tá? Filmes muito bons. E eu vou começar por um filme que me marcou muito. E eu vou contar um pouco da história desse filme para vocês, por fora dele, para vocês entenderem o tanto que esse filme é top. Esse filme se chama A Baleia. Eu vou contar para vocês um pouco a história do filme, sem spoiler, para vocês entenderem o que aconteceu por trás. Esse filme A Baleia, ele lida com a história de um professor que leciona aulas online, EAD, à distância. E aí vocês vão ver que no filme ele não mostra que o professor leciona em sala de aula, apenas à distância. É um filme que lida com obesidade, é um filme que lida com dificuldade de relacionamento pai e filha. É um filme que lida também com a questão LGBT de homossexualidade. E a história extremamente marcante desse professor que proporcionou o Oscar a um grande ator chamado Brendan Fraser. Quem é Brendan Fraser? É o ator que fez um filme muito antigo de ficção chamado A Múmia. Esse ator, ele sofreu assédio na vida real por parte de um diretor de um dos filmes que ele fez quando ele esteve no auge, por ser um ator muito bonito, né, na época. Vocês lembram quando ele fez o filme A Múmia? E ele acabou sofrendo assédio por parte de um diretor, e em Hollywood ele fez essa denúncia na vida real. Com essa denúncia, diretores, sempre tendo poderes e força muito grande, conseguiu que ele fosse boicotado de Hollywood e ele foi excluído durante muito tempo. O ator que escreveu esse filme A Baleia sabia que precisaria de um ator de de extrema força para poder lidar com a história e de grande atuação. Foi aí que Brendan Fraser teve a oportunidade de sofrer o convite para poder participar e se tornar o personagem principal desse filme. Com a atuação dele nesse filme, que foi impecável, uma das maiores atuações de todos os tempos que vocês já viram, então vocês vão ver que ele... Peraí, só minha filha subir para comer. E aí vocês vão ver que Brendan Fraser teve uma atuação impecável, que levou ele a ganhar o Oscar, e com o Oscar ele foi aplaudido no Festival de Cannes por quase 10 minutos, por tudo que ele passou, pela denúncia que ele fez, que são os escândalos que acontecem nas filmagens de Hollywood, tá? E entregou uma atuação impecável. Então vale a pena assistir. O final é transformador. Foi um filme que me fez chorar e que me fez rever todos os conceitos e todas as concepções de relacionamento, família, sobre ser professor, entendeu? Mesmo sendo sobre ser pai, mesmo não sendo pai de humano, mas tem aí, né, minhas filhas animais, que eu amo muito e me dou demais por isso. Então assistam e vocês vão ver quais são as possibilidades da reconexão entre o pai e uma filha perante todas as dificuldades de uma família que envolvem um pai de uma menina biológico e que se vê como gay na vida, e ele tendo que lidar com tudo isso junto com a obesidade, com o fracasso e ao mesmo tempo com as críticas que ele sofre intensamente por parte dela e de toda a sociedade. Assistam esse filme A Baleia, que vocês vão gostar muito, 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 muito.
tá? Filme de drama também muito bonito, que inclusive disponível em breve, vai estar nas profundezas do Mar Sem Fim, a relação dessa mãe e desse filho, que é um filme extremamente bonito, tá? Pra quem gosta também de, vamos lá, ver aqui, Imperdoável. É um filme de drama que é retratado por Sandra Bullock como personagem principal. Sandra Bullock, na vida real, ela tem uma história muito interessante como atriz, tá? Você tem o Globo de Ouro, que é uma prévia do Oscar, e depois você tem o Oscar, que é essa concretização aí como melhor ator, como melhor filme do ano, que é o máximo da premiação. A Sandra Bullock, ela atuou em um filme que deu o Oscar pra ela, que ela lida com um menino também que sofre preconceito na escola, a qual ela é mãe adotiva, mas ela entra nesse filme aí, Imperdoável, que é o sacrifício máximo que uma mãe é capaz de fazer por uma filha, que tem um final surpreendente, e que na vida real, a Sandra Bullock, ela ganhou a Framboesa, prêmio Framboesa, que é para o maior fracasso como uma atriz em um determinado papel, e ao mesmo tempo ela ganha o Oscar no mesmo ano como melhor atriz. Em filmes diferentes, porém tudo não passa de um processo de perspectiva. Então vale muito a pena vocês assistirem esse filme Imperdoável, porque é um filme muito bonito, de drama, e é uma mãe que vai presa por uma causa que se chama amor entre mãe e filha. Assistam esse filme que vocês simplesmente ficarão apaixonados. Um filme que lida também sobre a questão do Alzheimer, que é com nada mais nada menos do que Anthony Hopkins, que já ganhou o Oscar também. Anthony Hopkins, que é responsável pelo filme que ele faz o papel de canibal, que chama-se Hannibal Lecter, né, que tem aí tanto série quanto filme, que são filmes extremamente bons. E esse filme aí é um filme de drama que fala sobre a história de uma filha que cuida de um pai com Alzheimer. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? É um filme muito bonito. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Esse filme aqui é um filme de ação com um toque de um pouco aí de violência, mas é divertido, que é um filme do Papai Noel, que ele vai fazer... É um Papai Noel meio fora de si, tá? Ele bebe, ele fuma, ele faz tudo que ele tem para poder fazer, e aí ele vai levar para uma criança um presente, e nessa noite que ele leva o presente é a noite que os bandidos invadem a casa de uma família, e ele tem que acabar por mudar o papel dele apenas de Papai Noel e proteger essa família. E é um filme lotado de ação. Assistam que vocês vão ver que é um filme extremamente interessante, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Se tiver passando algum filme aí que eu não comentei, deixa o comentário que eu vou pedir o Cris para poder deixar essa lista passando aí para vocês. E outra coisa que eu pedi o Cris para poder colocar nos comentários é o nome dos filmes e o gênero, tá? Se é ação, suspense, para facilitar para vocês terem tudo anotadinho direitinho. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um filme que eu amo, muito antigo, gente, de 1999, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse filme é com nada mais nada menos do que Johnny Depp, né, que é um grande ator, considerado muito bonito por muitos, né? Ele é um detetive que ele vai averiguar a história do Cavaleiro da Lenda Sem Cabeça. É um filme completamente diferente de tudo que vocês já viram, tá? De ficção, e ele é baseado na morte de pessoas decapitadas. Então ele tem um toque clássico, muito gostoso, que eu acho que vale a pena demais vocês conferirem, tá? Fuja! Opa! É um filme que é colocado como terror, mas eu não sei se eu considero ele tanto terror assim não, tá? Mas ele tem tanto série quanto filme também, que é a história de uma menina que a mãe tem um problema psicológico e um processo de obsessão por ela, que a mantém na cadeira de roda, fazendo tratamento e tomando medicações, inclusive medicações indicadas para animais.
E ela tem medo dessa filha amadurecer e acabar se afastando e indo para longe dela, sabe? Então ela faz de tudo para poder manter a filha na cadeira de roda e coloca na cabeça dela que é difícil ela viver longe da sociedade, viver com a sociedade longe dela. E baseado em fatos reais, ela mata a mãe. E se eu não me engano, a personagem de inspiração, ela se encontra presa até hoje, mesmo depois de tudo que a mãe dela fez contra ela, né, acabou com a vida dela. Então é um filme que vale muito a pena. Suspense, um dos melhores suspense de todos os tempos, vale a pena vocês verem tanto um quanto dois. Doce Vingança, a história de uma escritora que vai para uma cabana e ela simplesmente aluga essa casa em local isolado, e um grupo de caras meio assassinos, meio ruins, acabam capturando essa mulher, levando ela a situações muito extremas. Achando que ela tinha morrido, ela encontra a possibilidade da vingança. Mas é uma vingança incalculável, que vocês não sonham. E feita de uma forma orquestrada. Para quem gosta de um filme de suspense e com um toque de maldade, pode assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão achar tanto Doce Vingança 1 quanto Doce Vingança 2, tá? Todos os dois filmes são muito bons. Olha o 2, acabei de achar o 2 aqui, tá vendo? Todos os dois estão disponíveis na Netflix. Lembrando, o catálogo de hoje tá todo disponível na Netflix. Assistam, são muito bons. Quem gosta de um terror com um toque de possessão, né? Um toque meio espírita, bem pesado, e que foi desenvolvido, se eu não me engano, no México, ele é bem macabro. Chama-se O Mal que Nos Habita. É uma história de possessão e de espíritos que passam de corpo em corpo de uma forma muito macabra, com mortes bem violentas e que vale demais a pena ver. Tem umas 2, 3 cenas aí que literalmente são de chocar, tá bom? Então, pra quem gosta do estilo, pode ir atrás, que ele realmente é muito bom. Amo esse filme, é um filme muito peculiar, tá? Chama-se Brightburn, que é o Filho das Trevas. Posso traduzir para vocês mais ou menos a história toda numa frase muito simples, sem falar mais nada? É a história do super-homem, criança do mal. Esse filme foi pouco comentado e vale a pena demais ver, com direito à capa vermelha do super-homem e tudo. Mas não vocês estejam preparados para essa criança, que vocês vão ver que essa é do tipo que não leva desaforo para casa, tá? Então é o Super-Homem do Mal. Assistam esse filme que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um filme da minha adolescência, 1997. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ele tem aí uma linha de filmes de suspense muito gostosa. Na época fez um sucesso muito grande com adolescentes. E aí ele ainda continua com Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão passado, tá? E acho, se eu não me engano, tem o 3º e o 4º, tá? Assistam também, é um filme de suspense com morte, muito bom. Albergue 2, se eu não me engano, tem o 3 e o 4, que é a história de americanos que vão parar em um país da Europa, não lembro qual específico, depois eu olho e falo pra vocês, que ficam hospedados em albergues para poder visitar esses países e conhecer um pouco da cultura deles, né? E que acabam sendo torturados por pessoas que pagam para matar. É um filme de terror muito intenso e que, para quem gosta também, hoje o cardápio tá lotado de filmes de terror. Assistam todos eles, que é muito bom. Ellie é do mesmo diretor de Entidade 2, tá? Que é um filme de terror também mega conhecido. E Autópsia também, que é um filme de terror que vale a pena ser assistido. Esse é um filme sobrenatural de uma criança com poderes e que tem uma história muito interessante, ambientada em um local completamente diferente do que é abordado pela maioria.
Vou mostrar pra vocês um filme que eu tive a oportunidade de mostrar pro Chris, meu marido, que ele ficou apaixonado, chamado Não Olhe. É um filme de extraterrestre, abordado de forma completamente diferente de tudo que vocês já viram. O OVNI é abordado de forma diferente. O que você pode ou não pode fazer de uma forma com os extraterrestres é completamente diferente. E ambientado numa fazenda numa década completamente diferente da nossa. E que é muito, muito top, tá? Depois que vocês assistirem, vale a pena vocês darem uma averiguada na história deles, para você entender um pouco mais do que o diretor quis passar. Esse filme, ele é da direção de Jordan Peele. Esse é considerado um dos maiores diretores de filme de todos os tempos. Depois eu vou deixar para vocês uma relação de filme só desse diretor. Esse diretor tem uma linha de filme e uma visão completamente diferente de todos os diretores que escrevem filme. Então hoje ele é um queridinho de Hollywood, tá? Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Outro filme de terror, O Campo do Medo, que se passa no meio de um milharal, como se no meio desse milharal tivesse um outro lado. É um filme muito tenso, muito escuro, difícil até para poder assistir sozinho, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Após ouvirem um menino gritar por socorro, uma mulher grávida e um irmão que estavam passando na beirada da estrada acabam adentrando esse matagal que é um milharal. E aí, será que eles dão conta de sair de lá de dentro? E o que será que tem lá dentro? Então assistam, que é muito bom. Para quem gosta de um filme de ficção com um toque de Walking Dead, assistam Arm of the Dead, Invasão em Las Vegas. É um filme lotado de efeito especial que mostra o Walking Dead mais acelerado, com mais força, e que se passa ambientado, se eu não me engano, em Los Angeles, tá? Depois dela ter sido sitiada. E aí ele tem uma pegada de game, videogame, e ele é muito gostoso de assistir do início ao fim. Inclusive, os zumbis são tratados de uma forma super diferente, tá? Então vale a pena assistir. Minha grande paixão dos filmes de terror, esse foi o último que saiu, que é o Massacre da Serra Elétrica, que passa a história de jovens que vão parar no meio de um vilarejo. E aí tem a história do Leatherface, que tem esse filme também com o nome dele. Leatherface é o filho de uma mulher que ele é doente psicologicamente, e ele passa por uma situação que o leva ao processo da perda do rosto. Então ele utiliza máscaras humanas que são feitas com retirada do rosto de pessoas mesmo, tá? E ele utiliza uma serra elétrica para poder matar. Filme para ver com os amigos de madrugada, super legal, mas é também um terror de suspense pesado. Inclusive, minha cena predileta, para quem assistir aí que vocês vão lembrar, é a cena do plantio de girassol. E pra gente encerrar hoje num drama terror, a gente vai falar do filme Cargo. O filme Cargo também é um filme de apocalipse zumbi, só que ele lida de uma forma mais dramática, porque o pai perde a esposa e a mãe da filha, no caso, e o drama terror zumbi se passa com ele conduzindo com essa criança nas costas ao longo de todo o filme para garantir a sobrevivência de uma filha. Assistam, porque é um filme muito, muito, muito top. Então a que ponto ele é capaz de tudo para poder fazer a filha viver em meio a todo esse drama, tá bom? Então, hoje o catálogo de hoje foi mais de filmes de terror. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais uma vez estilo que vocês gostem, mais específico, algum filme que vocês queiram que eu trate sobre eles, deixe o comentário aqui embaixo. Comentem bastante, apertem aí o botãozinho de curtir, cliquem no sininho lá em cima para poder garantir que vocês vão receber todos os vídeos quando eles entrarem no ar, tá bom? E aí, ó, beijão. Se puderem indicar nosso vídeo para mais pessoas, agradeço a você. Beijo das minhas filhas também. Fui!